Pois é, e vamos mais um capítulo dessa novela, né? A tensão aumentou ontem, no domingo de carnaval. Pois é. Agora, o Maier-Ovitch já fala que a Procuradoria-Geral da República deve pedir a prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro. Ele fala que o Donald Trump é um mercador, que ele não é um estadista. E por isso, por se relacionar com o Donald Trump, Eduardo Bolsonaro deveria ser preso. Pois é, parece que ele não assistiu o pedaço em que o Lula trazia até o Maduro para o Brasil e que, de certa forma, deu até uma de fiador da fraude que aconteceu na Venezuela, né? Ninguém pediu a prisão do Lula. Mas, enfim, o Eduardo Bolsonaro, ele fez revelações gravíssimas. Eu vou trazer um vídeo do Eduardo Bolsonaro onde ele mostra que toda essa ação, o condão não é só, né, impedir com que Eduardo Bolsonaro possa ter diálogos e negociações com o pessoal dos Estados Unidos. Isso aí pode ser feito por videoconferência, pode ser feito mediante um representante, pode ser feito por telefone, tá? Vai além do que simplesmente, né, impedir o diálogo do Eduardo Bolsonaro. E a gente vai entender tudo isso, a gente vai estar acompanhando tudo isso, fica aqui ligadinho para que eu coloque o vídeo para você. E aí eu vou trazer uma notícia boa, muito boa. Pessoal, consegui recuperar a minha monetização. O porquê que eu fiquei mais de um mês sem monetizar? Não sei. Sei que eu fiz o recurso, demorou um pouco, né? Acho que 40 dias para o recurso ser analisado. Apresentei o recurso direto ao YouTube, lá nos Estados Unidos, não foi aqui pelo Brasil, e voltou. Tá? Então, menos mal, né? Já temos uma tranquilidade a mais, tá bom? Então, eu preciso esclarecer para vocês. Mas isso não impede com que você conheça também a nossa biblioteca digital e os livros que foram preparados especialmente para você, tá? Pessoal, aprenda a lidar com o dinheiro, tá? E baixe, faça o download dos Segredos dos Ricos nos Investimentos. Ainda assim, você adquirindo esse livro, você vai aprender muito, né, sobre investimentos e também continua ajudando o nosso canal, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. O Nicolas Ferreira, ele fez o seguinte comentário ontem. Quem ousa desafiar o sistema paga o preço da perseguição. Após o ministro Alexandre de Moraes cobrar uma manifestação da Procuradoria-Geral da República contra o Eduardo Bolsonaro, o Nicolas Ferreira se manifestou e falou, olha, qualquer um que desafia, que questiona, que critica o sistema, ele vira alvo. Né? Não à toa que foi revelado essa semana que o Supremo Tribunal Federal ele contratou uma equipe para monitorar as redes sociais para ver o que você está falando sobre o Supremo Tribunal Federal. É verdadeiramente um grande irmão, né? 1984 que o diga, né? Agora, a grande questão que existe, igual ontem foi até uma matéria do Braddock Show, Eduardo Bolsonaro na mira de Moraes. Deputado enfrenta pedido de retenção do passaporte após a articulação contra abusos do STF nos Estados Unidos, né? Mas a grande questão é, vai parar por aí? Vai parar na retenção do passaporte? Esse é o mote final? Essa é a ação final? Pois é, como vocês sabem, matéria da Gazeta do Povo, né? Eu sempre cito a fonte para vocês. O Moraes, ministro do Supremo, pediu uma análise da Procuradoria-Geral da República para apreender o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Qual o argumento? Eduardo Bolsonaro poderia ter cometido o crime de lesa pátria. Ele está articulando para que o Brasil, né, seja sancionado. Esse argumento é mentiroso, é falacioso. Até porque o Eduardo Bolsonaro não está articulando contra o país para que o país seja sancionado. Isso não é verdade. Quem está fazendo isso é o Lula. Então, que peçam a prisão do Lula. Quem está articulando para o Brasil ser sancionado com falas, com menções ao BRICS, com ações, né, contra os Estados Unidos, convidou agora Uruguai, Colômbia, Chile para entrar no BRICS, né? Fala em moeda única e corre risco de sofrer uma taxação de 100%, é o Lula, não é o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro está sendo muito específico. O alvo dele é o Moraes, pessoa física. Tá? Então, ele não articula contra o Brasil. O crime de lesa pátria aqui, totalmente descabido. Mas, assim, alguns pontos precisam ser rememorados, né? Matérias que foram publicadas
durante o Twitter Files, lá, né, em 2024, né, agosto de 2024, como, por exemplo, essa aqui. Moraes escolheu os alvos. Ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro, disse um auxiliar do ministro Alexandre de Moraes. Em mensagens obtidas pela Folha de São Paulo, mostraram que o ministro mandou investigar o deputado federal e indicou o que fazer, ou seja, o que os demais deveriam fazer. Ou seja, não é de hoje essa rixa entre o Eduardo Bolsonaro e o Alexandre de Moraes, ou melhor, né, entre todos aqueles que não se curvam ao sistema. Matéria da UOL, também de 2024. Use a sua criatividade, diz um juiz auxiliar de Moraes ao pedir investigação contra a revista Oeste, ou seja, contra um jornal. Então, literalmente, né, hoje, o PT está utilizando a criatividade contra o Eduardo Bolsonaro. E aí, não vem sozinho, né? Vem com alguns argumentos esdrúxulos e estapafúrdios de colegas advogados, o que me assusta muito, muito. Olha essa matéria do UOL. O Maierovic, PGR, deveria pedir a prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro. Pois é, segundo ele, né, o Eduardo Bolsonaro vem articulando com o Trump. E o Trump não é um estadista, né? O Trump é um mercador e que o Trump pode impor sanções ao Brasil, que o Eduardo Bolsonaro está lutando contra a pátria e contra o Brasil e, para tanto, ele deveria ser preso, né? Ele deveria ser colocado em prisão preventiva. Se tem uma coisa que a gente percebeu é que eles sabem muito bem usar a prisão preventiva como meio de coerção, né? Como dizia o próprio Gilmar Mendes na época da Lava Jato, utilizam, né, a prisão preventiva como mecanismo de tortura. Pois é. Agora, a grande verdade que a gente tem que observar é que olha só o que o Eduardo Bolsonaro falou, né? Chamou o Brasil literalmente República de Bananas e ele explicou uma coisa, peraí, como é que você explica para um gringo, para um americano, que o Eduardo Bolsonaro está indo para os Estados Unidos para denunciar o ministro Alexandre de Moraes? E aqui no Brasil, ele pode ter o passaporte apreendido ou pode ter a prisão determinada pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Olha só. Do deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que está indo para as mãos agora do Procurador-Geral da República, ela cita em pelo menos 4 oportunidades o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, então, em tese, é a vítima da minha cruzada aqui nos Estados Unidos. E a vítima agora vai me julgar se pode ou não pegar o meu passaporte. Isso é como se você brigasse com o seu vizinho e o seu vizinho vai julgar quem é que tem razão nesse conflito. Pelo amor de Deus, isso daí é coisa típica de uma república de bananas. É até difícil para a gente explicar para um americano como é que esse tipo de coisa acontece. Ele não consegue entender como que numa democracia ocidental esse tipo de coisa acontece. Simples assim, né? Ou seja, não precisa nem desenhar. E é outro ponto, tá? Alguns princípios, como o princípio do juiz natural e da distribuição, foram jogados no lixo, foram rasgados, né? Porque esse processo tem o ministro Alexandre de Moraes à frente, né? É um questionamento. Por que não é distribuído e por que todos os processos contra bolsonaristas são entregues na mão dele? Aí você vai me falar, não, Sandro, mas isso aí é por competência por causa do 8 de janeiro. Tá bom, o que esse caso do Eduardo Bolsonaro tem a ver com o 8 de janeiro? O Eduardo Bolsonaro está tentando um golpe que é uma consequência, um segmento do 8 de janeiro? É ridículo, é esdrúxulo esse argumento. Não convence, literalmente, ninguém. Mas foi interessante porque o Eduardo Bolsonaro, né, ele explicou, né, o porquê que essa ação do PT veio agora. Vai muito além de só impedir que o Eduardo Bolsonaro dialogue com os filhos do Trump, dialogue com Elon Musk ou o próprio Donald Trump. Isso aí eles podem fazer por telefone. Isso aí, se o Eduardo não pode ir, o Nicolas vai. Se o Nicolas não pode ir, lá, quem já está lá, que articule, né? Eles entram em contato por telefone e que articule. A grande questão não é essa, tá? A grande questão é que tem uma comissão e uma presidência em jogo. Olha só. O que está em jogo é muito mais a presidência da Comissão de Relações Exteriores. E eu explico por quê. Quando o Lula assina algum acordo internacional, quando um presidente assina algum acordo internacional, para ele começar a valer para o Brasil, ele tem que seguir um trâmite, um rito.
Esse rito é a aprovação dentro do Congresso, passa pela Câmara e passa pelo Senado. A primeira casa, né, o primeiro local dentro da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, que esse tratado internacional vai parar, é na mesa do presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E ele tem aquilo que é chamado poder de agenda para montar a pauta. E vocês podem ter certeza, né, enquanto eu, Deus quiser, e o PL já falou, o líder do meu partido, o Sócrates, já falou, que a primeira escolha do PL será a Comissão de Relações Exteriores, então não tem para onde correr, o PT pode fazer a pressão que quiser, que a presidência da Comissão de Relações Exteriores ficará com o PL. Eu quero chamar aqui apenas um dos fatos pelos quais, né, alguns dos debates que a Credem vai tratar esse ano. Lembrando que ainda o presidente da Credem esse ano, ele ainda vai acumular a presidência da Comissão de Assuntos de Inteligência, chamada SECAI, que tem acesso a vários documentos confidenciais. Esse é outro ponto que a gente tem que levantar também, mais adiante se eu tiver oportunidade eu vou falar. Mas olha só o que vai passar na mesa do presidente da Credem. Os 37 acordos e memorandos, 37 acordos e alguns memorandos que o Lula assinou com a China em novembro de 2024. O presidente Bolsonaro tuitou na rede X dele, citando 6 desses 37 acordos. E olha só se isso aqui é ou não é matéria para soberania nacional, para um grande debate nacional. Primeiro, empréstimo de 5 bilhões de yuans, que é a moeda da China, equivale aí a pouco mais de 4 bilhões de reais, um empréstimo para o BNDES. E qual o problema disso daqui? É que o Trump já avisou que quem quiser acabar com o padrão dólar nas comercializações internacionais vai ter os produtos do seu país tarifados em 100% quando entrar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é hoje o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Então a gente manda vários produtos para os Estados Unidos. Se nós tivermos essa taxa, o produto brasileiro ele não vai ser competitivo. A gente vai parar de mandar produto para os Estados Unidos. E aí o que vai acontecer no Brasil? Desemprego, né, problemas econômicos. Então, e o chanceler da Rússia, Lavrov, ele já falou que essa ideia de fazer uma moeda dos BRICS não foi dele, não foram os russos, foi do Lula. O Lula é a principal pessoa no cenário internacional vocalizando pelo fim do padrão dólar. Olha o problema que ele está arranjando para o Brasil, né? Segundo, tecnologia nuclear, importantíssimo. Países não trocam essa tecnologia nuclear como matéria comercial. É sempre uma questão estratégica, cada um desenvolve o seu. Se você for ver o ProSub, que é o projeto de submarino nuclear do Brasil, por que está demorando tanto tempo? Porque nós temos que estudar e fazer a nossa própria tecnologia. Os países não dão de um país para outro essa tecnologia nuclear. Comunicação via satélite, a nossa internet. Mandar um abraço aqui, né, para todo mundo que fala tanto da Starlink, que está presente em mais de 90% das cidades da Amazônia, por exemplo, inclusive ajudando o nosso exército nas fronteiras, e teve autoridade do STF trabalhando e militando para que os tribunais regionais eleitorais não utilizassem a internet da Starlink. Aqui a gente vai utilizar a internet da China. Olha que maravilha. Será que isso daí não é matéria de debate para a gente falar com a sociedade? Quarto, acelerando aqui para ir para o final. Cooperação econômica digital. Sabe o que isso significa? DREX. A gente vai fazer um intercâmbio com simplesmente a China, que é o país que tem um score social, onde você, a depender do tweet que você der, a depender da postagem que você der, você perde a pontuação e, por consequência, pode receber menos Bolsa Família em forma de DREX, por exemplo. Você pode receber menos dinheiro assistencialismo do governo federal, ou pode até ser multado. E como você vai usar o DREX, que nada mais é do que o dinheiro vai ser o real, né? Mas vai estar aqui no seu celular, o governo vai saber onde é que você vai gastar, com que você pode gastar, em que raio de distância o georreferenciamento vai permitir que você gaste. Então tem muito assunto para falar sobre isso. A deputada Júlia Zanata, inclusive, tem sido protagonista quando o assunto é DREX, tem projetos de lei para contrapor o DREX. Número 5 dos 6, exploração mineral sustentável. Será que está aí a venda da maior reserva de urânio do Brasil, em Santa Quitéria, no Pará? Não sei. Agora, o urânio é utilizado para essa tecnologia nuclear. Vamos ter que debater isso aí também. E por último, um acordo, né? Passar para vocês jornalistas, um acordo da SECOM com a China Media Group. E normalmente esses acordos eles são feitos através de intercâmbios de informação. Ou seja, vai ser propaganda chinesa na veia da propaganda governamental do Brasil. Esses assuntos passam pela mão do presidente da Comissão de Relações Exteriores. E eu acredito que a estratégia para retirar o meu passaporte é para constranger, para dizer que a maior autoridade legislativa do Brasil não tem passaporte e a maior autoridade legislativa comandando uma Comissão de Relações Exteriores. Então há uma tentativa em curso para tentar me tirar da presidência, porque eles sabem que eu vou debater esses assuntos. Eu não vou ser submisso e vendilhão para a China, quando na verdade isso aqui tudo merece um debate. Isso sim é soberania nacional, não vir para os Estados Unidos para falar sobre liberdade de expressão. Tu quer? A grande questão que ele apresentou aqui, e vocês devem ter percebido aqui, é justamente que, né, com essa atuação, né, com essa situação que se expõe, o Eduardo Bolsonaro será um entrave para as negociações com a China. E aí é porque incomodou tanto, né, a Gleisi Hoffmann
e o próprio Lindenberg Farias, ou seja, o buraco é muito mais embaixo do que você possa imaginar. Só que é o seguinte, tá tendo contra-reação. Se vai dar resultado, não dá para saber. Olha só, o Felipe Barros, ele fez a seguinte publicação. Eu estou acionando nesse domingo a Organização dos Estados Americanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para que, já de antemão, acompanhem o ataque que está sendo orquestrado contra Eduardo Bolsonaro, em uma escancarada violação do pleno exercício do mandato parlamentar e da própria Constituição Federal. Ele complementa ainda: a perseguição é implacável, mas não recuaremos, tá? A grande questão que a gente levanta aqui, os grandes pontos, né, que precisam ser discutidos, levantados aqui, é até onde vai, né, a atuação da OEA, né, Organização dos Estados Americanos, e até onde vai a sua literal, né, dedicação, o seu compromisso com a liberdade, né? Porque assim, é impossível, né, uma pessoa observar uma ação como essa, eu estou falando uma pessoa centrada, e achar tudo isso normal, né? Que o ministro Alexandre de Moraes venha julgar se o Eduardo Bolsonaro pode ter passaporte ou não. É um tapa na cara do próprio Congresso, né? Mas a gente já viu que o Congresso não se importa em apanhar, né? E aí, uma matéria do Gazeta do Povo foi interessante nesse imbróglio todo aqui, porque ela diz o seguinte, olha, eles não vão recuar. O Mário Sabino publicou uma matéria na Gazeta, no Metrópolis, que dizia o seguinte, dessa vez o ministro Alexandre de Moraes arrumou inimigos fortes demais. Tá, tem a questão da soberania nacional, tem a questão, né, de toda essa proteção, uma soberania que existe. E sim, isso é real. E isso, de certa forma, protege o próprio ministro Alexandre de Moraes. E não é o caso, não se mostra um caso de violações à soberania, de que os Estados Unidos entrariam aqui, prenderiam ou apreenderiam o ministro Alexandre de Moraes. Mas, por outro lado, os Estados Unidos estão empenhados em juntar provas de que há violação, né, de direitos humanos e a censura aqui no Brasil. Então é por isso que a matéria diz: os Estados Unidos podem usar Moraes no banco dos réus como símbolo global contra a censura. Ou seja, assim como fizeram com Saddam Hussein, né, que usaram ele como um símbolo global contra o terrorismo, e não estou falando aqui que vão enforcar o Alexandre de Moraes, estou falando do símbolo, tá? Os Estados Unidos querem pegar o Alexandre de Moraes e impor sanções contra o próprio ministro. Embora os mundos sejam completamente diferentes. Lá no Iraque, o próprio tribunal julgou Saddam Hussein, foi uma outra história. Mas a grande verdade é que o Marco Rubio já falou que vai fazer denúncia direta contra o ministro lá no Tribunal Penal Internacional. A Europa já está com problemas demais, porque com a medida do Trump pendendo para o lado da Rússia, colocou a Europa inteira em sinal vermelho. A Europa inteira falou, nós vamos ter que voltar a ter armas. Não vai dar para ser paz e amor não, porque qualquer hora, se a Rússia entrou contra a Ucrânia e ganhou o que queria, vai entrar contra a gente também. Ou seja, a Europa não está preocupada com o Brasil nem um pouquinho, era para quem eles poderiam recorrer. E aqui nós temos uma situação diferente. Ali na Venezuela nós temos o presidente, Maduro, que tem um conflito com Donald Trump, e o Maduro nunca caiu. Aqui nós estamos falando de um ministro da Suprema Corte sendo considerado, a figura central de um escândalo internacional, o que pode fazer com que o ministro Alexandre de Moraes vá para o banco dos réus, não na ação privada da Trump Media e do Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes, mas nós estamos falando literalmente aqui de ações no Tribunal Penal Internacional, da qual o Brasil é signatário. E se há uma ordem do Tribunal Penal de prisão do Alexandre de Moraes, por exemplo, porque os Estados Unidos estão com pressão em cima deles, os demais ministros do STF terão que cumprir. Senão, os próximos na lista serão eles. E aí, como é que vai ficar essa história toda? A gente vai continuar aqui,
acompanhando essa história toda, né? Quem vai levar a melhor no final aqui, não dá para dizer, né? Nós não podemos chegar a um veredito, porque hoje, né, num dia você fala, ih, perdeu tudo, no outro você fala, ih, teve reviravolta, no outro dia você fala, ih, agora a reviravolta é deles. Então, assim, virou isso, essa novela mexicana. Mas a gente vai acompanhar todos os capítulos aqui com vocês, né? E eu torço que a liberdade vença, eu torço que literalmente a censura perca, tá bom? E é isso, pessoal. Grande abraço, tá? A gente volta ao meio-dia com mais um editorial para vocês. Lembrando a vocês para visitar a nossa biblioteca digital. O link tá na descrição, pessoal. Vale muito a pena, tá? Faz um download dos livros aí, ó. Recomendo para vocês Espiritualidade e Prosperidade. Você já parou para pensar como que você pode alinhar fé, propósito e o sucesso financeiro? Porque o sucesso financeiro, né, é algo que você merece. Você não acha? Então, esse livro foi muito bem preparado para você, tá bom? E é isso, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês já no próximo editorial. Grande abraço.